Auxiliar Railson irá trazer a mensagem oficial. Vamos orar por ele para que o Senhor continue usando todos aqueles que passam por aqui. Deus Santo, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, queremos te apresentar, Senhor, teu servo, teu filho, Senhor. Pai amado, tu já tem falado através dos louvores, das saudações, mas te pedimos, Espírito Santo de Deus, usa ele nesta noite para falar aos moradores dessa localidade. Deus, continue conosco na direção desse trabalho, é o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Auxiliar Railson. Graças a Deus, eu saúdo o povo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Estou feliz por estar aqui nesta noite, depois de tantos os tempos, aparecer aqui novamente. Irmão, sem perca de tempo, abra a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos. São Marcos, capítulo 10. A partir do versículo 46. São Marcos, capítulo 10. A partir do versículo 46, quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler até o versículo 52, que diz: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calassem. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E parando Jesus, disse-lhe que o chamasse. E chamaram o cego e dizendo-lhe: Tende bom ânimo, levanta-te, que te chama. E lançando ele descia a sua capa, levantou-se, foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego disse-lhe: Mestre, que eu recupere a vista. E Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Poder sentar, queridos. Graças a Deus, eu estou feliz mais uma vez estar aqui neste lugar e também lamentando a morte de um amigo meu que estudei com ele há muito tempo. E hoje eu tive a notícia que mataram lá perto da igreja e a filha do pastor Dário estava vindo para o caminho e ela confirmou que foi pertinho da casa dela. E ele levou 7 tiros na cabeça. E aquilo me deu, porque era um amigo que eu conhecia ele, estudei com ele, cresci na escola com ele. E hoje eu soube dessa notícia, eu fiquei um pouco triste. Mas Deus sabe todas as coisas. Amém? Queridos, foi lido o texto no livro de São Marcos, capítulo 10, versículo 46, que tem como um epígrafo o cego Bartimeu. A palavra de Deus diz que este cego, ele estava mendigando na cidade de Jericó. Jericó, ela é uma cidade histórica. Jericó, ela foi fundada 9.000 anos antes de Cristo vir à Terra. Jericó, ela é uma cidade histórica, ela é uma cidade muito antiga. Hoje essa cidade está dividida em duas partes: Jericó Nova e a Jericó Velha. Essa cidade
tem uma história muito longa, a qual nós lemos no Antigo Testamento. Vimos que Deus deu uma ordem para os israelitas. Quando entrou na cidade de Canaã, Deus ele pediu para rodear esta cidade uma vez na semana. E quando chegou no 7º dia, o povo de Israel deu 7 voltas, certinho. E nessas 7 voltas, Deus, ele derrubou o muro de Jericó. E aquela cidade foi destruída. A palavra de Deus diz que Deus ele deixou a sentença e disse para que ninguém tentasse reconstruir aquela cidade. Mas lá na frente, uma pessoa que se atreveu e fez dessa Jericó uma morada para aquelas pessoas que trabalham para Roma. O nome dele se chama Herodes. Este homem fez daquela cidade um lugar de luxo. As pessoas que trabalhavam para Roma viviam uma vida de luxo naquele lugar. Então a palavra de Deus vai dizer que naquela cidade existia um homem chamado Bartimeu. Bartimeu, ele era um homem cego de nascença que mendigava naquela cidade. A palavra de Deus diz que Jesus, ele não estava naquela cidade. Ele estava passando por aquela cidade. E o que me chama a atenção é que Jesus, naquela simples passagem, queridos, porque Jesus, quando ele passou naquela cidade, Jesus ele já tinha fama de mestre. Jesus ele já tinha a fama do Filho do Deus Altíssimo. E quando Jesus ele passou naquela cidade, o alvoroço estava grande e aquele cego chamado Bartimeu, ele ouvia falar dos milagres de Jesus. Ele ouvia falar que Jesus ele fazia. Ele ouvia falar que Jesus ele podia curar, que ele podia fazer um milagre. E aquele cego Bartimeu, ele criou uma coragem dentro de si, a qual nem a multidão podia calar ele. A palavra de Deus diz que quando Jesus estava passando, querido, perante aquela multidão, aquele homem, ele criou dentro de si uma coragem, uma fé, que nem aquele homem, aquela população, mandando que ele se calasse, não podia conter ele. Quanto mais o povo dizia, olha, cala-te, cala-te, porque o mestre não vai te ouvir. Mas aquelas pessoas, quanto mais dizia cala-te, era um ânimo para ele, para que ele viesse cada dia mais a clamar o nome do Senhor. Então, queridos, o que nós aprendemos com isso, querido, é que a mesma boca, querido, que nos bota para baixo, a mesma boca que diz para nós, minha senhora, você não vai conseguir, você não vai vencer, é a mesma boca que vai dizer, minha senhora, verdadeiramente, Deus ele fez na tua vida. A boca, aleluia, que vai te amaldiçoar, é a mesma boca que vai dizer que Deus ele fez na tua vida. Aleluia. A palavra de Deus diz no livro de Isaías, capítulo 10, versículo 27, está escrito mesmo assim: e naqueles dias os cegos verão, os coxos andarão, e os paraplégicos sairão das suas cadeiras, por causa da unção. Unção simbolicamente significa poder. Poder de Deus que estava em Jesus Cristo, quando foi descido através do Espírito Santo. O poder divinal desceu sobre Jesus. E aquele poder que estava em Jesus, ele podia fazer qualquer coisa, porque humanamente ele era homem, 100% homem, mas 100% também Deus. A palavra de Deus diz que Jesus, quando ele olhou para aquele cego Bartimeu, ele fez uma pergunta, querido, que eu ouvi uma vez um pregador da palavra falar, e disse que Jesus, ele estava de brincadeira, que ele estava zoando com a cara daquele homem. Eu achei interessante e comecei a buscar na palavra do Senhor. Quando o mestre, aquele cego chegou e disse assim, olhou para Jesus e olhou para ele assim: o que queres que eu te faça? O cego disse mesmo assim: Senhor, que eu veja. Muitas pessoas dizem assim, querido, Jesus não conhecia a vida daquele cego. Jesus não sabia que ele precisava de uma cura. Porque ele disse: o que queres que eu te faça? Nós entendemos que no livro do Gênesis, chamado, conhecido como Bereshit, Jesus, ele deu ao homem uns 4 elementos para você se comunicar.
primeiro elemento é o olhar. Segundo é o cheiro. Terceiro, a boca. E o quarto, os ouvidos. Com essas 4 coisas que Deus ele deu para nós, Deus ele deu a nós a autoridade de falar com qualquer pessoa. Você está entendendo? A autoridade que ele deu para nós de se comunicar com ele, falar para ele, expressar o nome dele, glorificar o nome dele. Por que você acha que no livro de Marcos, se não me engano, Lucas, capítulo 15, no livro do filho do apóstolo, a vinda do filho pródigo, quando aquele homem que estava lá na casa de Deus, quer dizer assim, mas pai, eu estou contigo há tanto do tempo, pai, e tu nunca me deste um bezerro. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. Deus tem muitas coisas para dar, mas é necessário pedir. Está entendendo? Porque Deus ele deu autoridade a você. Deus ele deu autoridade a você de falar com ele pessoalmente, a hora que você quiser. Não há interrupção de comunicação, querido. Não há interrupção de comunicação. A oração, a ligação para com Deus é só dobrar o joelho no pó e dizer mesmo assim: pai, ele de meu filho, fala que eu te escuto. Aquele cego Bartimeu, ele estava com essa coragem dentro dele. Ele olhou para Jesus, ouviu Jesus passar e disse mesmo assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os homens disseram mesmo assim: olha, cala a boca, que ele não vai te ouvir. Aquele ali, queridos, simbolicamente era a voz de Satanás. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar e destruir. O que o cego Bartimeu criou dentro dele foi uma fé. E a palavra de Deus diz que ele veio para matar o quê? A fé. Porque ele matando a fé, ele rouba a sua salvação. Porque a salvação é pela fé. Então se ele roubar a sua fé, ele rouba também a sua salvação. E depois que ele roubar a sua salvação, para destruir a sua vida é mais fácil. E o cego Bartimeu dizendo: Jesus, filho de Davi, olha a fé, tem misericórdia de mim. Olha Satanás dizendo: cala a boca que ele não vai te ouvir. Você está entendendo, querido? A mesma boca, aleluia, que diz para você que não vai conseguir, aleluia, a mesma boca que vai dizer que Deus ele fez, a mesma boca que diz que você não vai chegar, que você não vai vencer, que você não vai receber o milagre. Deus ele está dizendo nesta noite, aleluia, que você vai vencer, que você vai conseguir, porque Deus ele é o Deus de providência na tua vida. No livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, está escrito mesmo assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei a sua voz, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Simbolicamente significa nós. Sararei a sua terra. E agora os meus ouvidos estão atentos para esse lugar. Quando ele diz, se o meu povo, ele estava se referindo ao povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel, simbolicamente na Bíblia, se chama o povo de Deus, que era de onde nasceu, desde da descendência de Jacó, que ganhou o nome de Israel. Então, simbolicamente, o povo de Israel é o povo de Deus. Mas o povo estava afastado, desviado. Mas sempre que vinha o mal, ele dizia: meu Deus. Está entendendo? Podia ter vários deuses, vários idólatras, vários Maomé. Mas sempre que vinha o mal, sempre que vinha uma coisa terrível, ele dizia: meu Deus. Não é diferente nos tempos de hoje, querido. Quando as pessoas que vivem no mundo não quer saber nem de Deus, não quer chegar nem na Bíblia, não quer chegar na igreja para ouvir uma palavra, mas sempre que vem um aperto, sempre que vem uma perseguição, sempre que vem uma provação, ela clama: meu Deus. Aleluia. Mas no livro de Isaías, capítulo 59, ele diz assim: olha, por acaso o meu ouvido está fechado para não ouvir a oração? Por acaso os meus olhos estão cegos para não ver as vossas orações? Mas existe um problema, é que o teu pecado faz diferença, faz separação entre mim e você. Está aí o motivo. Por que todas as pessoas estão indo à falência espiritualmente? Está aí o motivo porque muitas pessoas não são ouvidas, elas são por Deus.
Porque não toma uma decisão para andar com Deus, para receber algo de Deus. Tem que tomar uma posição. Não é de todo jeito, não é de toda maneira. A palavra de Deus diz que se ele se converter dos seus pecados e se converter dos seus maus caminhos, então eu perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, e agora os meus ouvidos estão atentos à oração desta casa, porque agora eu escolhi, eu santifiquei agora para glorificar o meu nome perpetuamente. Então, simbolicamente, é lógico. E Deus, ele quer morar dentro de nós. É lógico. Mas tem algo que impede de Deus habitar dentro de nós. Somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Porque a palavra de Deus diz que no livro do Atos, se não me falha a memória, está escrito capítulo 17, versículo 22. Quando Paulo chegou naquela cidade, Atenas, chamada Atenas, era uma cidade idólatra, conhecida no tempo antigo. E Paulo começou a pregar a palavra do Senhor. E dentro da palavra ele conseguiu convencer muitos judeus que estavam naquela cidade, que vivia no meio da idolatria. E o povo dizia mesmo assim. O Paulo disse para esse assim: olha, de sorte que vós sois um pouco carente de religião. Porque ele eram pessoas que sempre procuravam adorar deuses de todas as maneiras. Ele fazia os seus próprios deuses para adorar. Mas o apóstolo Paulo, uma palavra muito sábia, ele disse mesmo assim: olha, o Deus que criou os céus e a terra, o mar e nós, não habita em templo feito por mão de homem. Então ele disse simbolicamente que Deus, ele habita dentro de nós. O apóstolo Paulo, em outras cartas, na carta de Coríntios, ele diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. No livro de Mateus, o apóstolo Jesus Cristo, ele diz para aquele discípulo e para os fariseus, que assim, olha, não pode se ver dos deuses. Não pode. Porque há de amar um e odiar o outro. Ou há de amar o outro e odiar a um. Então o que adianta eu dizer eu amo a Deus e fazer o que agrada a Satanás? Ou dizer ao contrário, simbolicamente, que não tem condições? Então muitas das pessoas nos tempos de hoje, eu fico pensando e meditando, que querem receber uma cura, que querem receber um milagre, mas não querem dar o primeiro passo. O que Deus não se importa na vida do homem, primeiramente, é a sua vida espiritual. Quer que eu prove isso? Eu provo. Está escrito no livro do Evangelho de Jesus Cristo, que quando Jesus ele estava pregando a sua palavra dentro da casa de um pecador, subiu um homem paraplégico e desceu. E quando ele desceu, Jesus olhou para ele e disse assim: homem, grande é a tua fé, perdoados estão os teus pecados. Aquele homem que desceu, o paraplégico lá, disse mesmo assim: e ele não é Deus? E ele não é filho de Deus? Por que não pode curar esse homem? Mas Jesus conhecia sua mente. Ele disse assim: por que vocês falam dentro de vós? E dizer que eu não posso curar. Para você saber que o Filho do Homem tem poder para curar no céu e na terra e perdoar os pecados, o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados? Ou dizer a esse homem: levante e anda? Mas para você saber que o Filho do Homem tem poder no céu e na terra, eu te digo: homem, levanta-te e anda. Na mesma hora o homem se levantou. Mas quando aquele homem desceu, querido, ele se preocupou primeiro com a cura daquele homem ou com a salvação daquele homem? Ele se preocupou primeiro com a salvação do homem. Aleluia. Porque Deus sabe que a salvação, a nossa salvação está em primeiro lugar. No livro de Coríntios, capítulo 2, 4 e 18, está escrito mesmo assim: que nós possamos olhar para as coisas que não vemos, porque as coisas que nós vemos, ela é passageira, mas a que nós não conseguimos enxergar, a que nós não vemos, ela é eternamente. Então que a gente não possa olhar para as coisas passageiras, para as coisas que passam. Deixa que Deus cuida da nossa carne. Deixa que Deus ele zela pela nossa vida. Vamos zelar pela nossa salvação.
Porque a palavra de Deus diz, no livro de João, epístola do apóstolo João, ele disse: não ame o mundo, e nem nada que no mundo há. Porque tudo que está no mundo vai passar. Mas quem está em Cristo, ele não passa. Ele permanece para sempre. Aleluia. Então, queridos, seguindo-se a leitura, Bartimeu, ele largou a sua capa e deixou para trás algumas moedas que ele tinha recebido. Bartimeu, ele recebeu uma capa para mendigar naquele lugar. Veja só, ele não podia nem mendigar pela sua vontade. Ele tinha que pedir permissão às autoridades romanas para mendigar. Então, quando ele estava mendigando, logicamente ele conseguiu algumas moedas. E naquele momento que Jesus ele passou, quando Jesus disse: chama ele jogou para trás a sua capa, perdeu algumas moedinhas, mas ele não ligou porque ele perdeu, porque a alegria dele era recuperar a sua visão. Recuperar a sua visão, simbolicamente, significa a sua vida espiritual. Porque a palavra de Deus diz no livro de Ezequiel 37, que o homem, sem o Espírito Santo, ele é simbolicamente um vale de ossos secos. Então, Bartimeu, quando Jesus chamou ele jogou para trás a sua capa. A sua capa simbolicamente significa as coisas do mundo. Significa, querido, o que ele possuía. Significa o seu desejo carnal, as coisas terrenas. Bartimeu não se preocupou com as coisas do mundo, mas ele se preocupou primeiro com a sua salvação, com a sua visão. Ele se preocupou primeiro. Então Deus está dizendo para você nesta noite: não olhe para as coisas do mundo. Não olhe para as coisas materiais. Aleluia. Porque tudo que está no mundo vai passar. O sábio Salomão, ele disse, escrevendo no seu livro Eclesiastes, ele disse: vaidade, tudo é vaidade. Aleluia. Nessa vida tudo passa. A inteligência ela vem, mas ela passa. O amor humano, que o povo diz que é amor porque amor vem de Deus, ele passa também. As paixões passam, o desejo passa, mas quem está em Cristo ele não passa. Quem está em Cristo passa a geração, muda a geração, vem ano, passa ano, mas ele permanece para sempre. Porque a palavra de Deus diz que quem está em Cristo espiritualmente é eterno. Porque a nossa carne vai passar, lógico. O próprio Deus disse que a gente veio da terra, e para a terra a gente vai voltar. Mas quem está nele não passa, queridos. Então, a palavra de Deus diz que Bartimeu, ele não se preocupou com a sua vida carnal. Quando Jesus chamou ele, na mesma hora, ele jogou a sua capa. Então Jesus está dizendo para você nesta noite: jogue a sua capa para trás. Não olhe para as coisas do mundo. Não anseie as coisas do mundo, mas corra para mim. Aleluia. Porque melhor está em Cristo permanente do que está no mundo passageiramente. Aleluia. Jesus ele convida os pecadores a chamar pelo seu nome. O homem que chama pelo nome de Jesus, o homem que clama o nome de Jesus, certamente ele está clamando pela sua salvação. Jesus, quando ele falou aquelas palavras para o povo de Israel, dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome tem que se humilhar, tem que se orar. Não é de todo jeito que se chega a Deus. Não é de todo jeito que você vai alcançar a sua salvação. Porque o apóstolo Paulo disse que todos nós somos pecadores. No livro de Romanos capítulo 10, 9 e 10, está escrito mesmo assim: com o coração se crê para a justiça, mas com a boca, se confessa. Está entendendo? Com o coração se crê, porque a palavra crer, originalmente, ela vem do grego, que se diz, a palavra crer, se não me falha a memória, que ela diz: aquele que aceita ele, aquele que se converte a ele, aquele que se entrega a ele. Então a pessoa, quando confessa, ela vem do coração. A salvação, a confissão não é da boca para fora.
mas é do coração. Porque Jesus disse no livro de Mateus, capítulo 25, 23, capítulo 23, versículo 25, se não me falar a memória, está escrito mesmo assim, que o que entra no homem não pode contaminar, mas sim o que sai dele, que contamina ele. Está entendendo? Então tudo que sai pela boca do homem, sai do coração. Então, para entrar no céu, para aceitar Jesus, tem que se converter de coração. Porque Jesus disse, ninguém entra no céu se não se tornar como uma criança. Por que uma criança? Porque uma criança, ela é inocente. Uma criança, ela não sabe de nada, ela tem um coração puro. Era uma simbologia que Jesus estava dizendo. Para entrar no céu, não é de todo jeito. Para aceitar a sua salvação, para aceitar Jesus, para alcançar a sua salvação, primeiro tem que haver um arrependimento. O arrependimento verdadeiramente vem do coração. Porque aquele que confessa com a boca, mas continua na prática, está embaixo de condenação. Está entendendo? Então, para dar o primeiro passo, para alcançar a sua libertação, tem que confessar. Tem que confessar. Porque foi uma autoridade que Deus ele deu para o homem. De conversar com ele. De falar com ele. É a única palavra que Deus ele ouve e atende na mesma hora. É quando o homem diz, Senhor, eu aceito Tu como meu Salvador. Então o cego Bartimeu, para encerrar nesta noite, o cego Bartimeu ele não perdeu tempo. O cego Bartimeu ele não esperou uma outra oportunidade, porque ele sabia que Jesus ele não veio para ficar em Jericó, ele estava passando em Jericó. Ele sabia que aquela chance era a sua última chance. Aleluia. Então Deus está dizendo nesta noite, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Porque amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Quem sabe hoje pode ser o último culto. Eu ouvi dizer que naquele último acontecimento que teve da explosão da CELP, que um conhecido meu, ele viu aquelas coisas no céu e pensou que era Jesus que estava voltando. Ele estava no mundo e ele correu para um familiar seu que era crente. Mas quando ele chegou lá, a irmã não tinha subido. Ele disse, Jesus não voltou não vou aceitar agora não. E se Jesus tivesse voltado? E aí? Está entendendo? Então veja só, Jesus ele está presente agora, no tempo. Porque lá no céu não existe tempo. Lá no céu existe eternidade. Então o tempo só há aqui na terra. Não há tempo em nenhum outro lugar. Só aqui na terra. Então ele está presente no tempo, que é agora. Mas também está presente na eternidade. Está entendendo? Por isso quando Deus ele faz uma promessa ao homem, ele não vê a gente como o homem vê. Mas ele vê a gente na eternidade, como a gente vai ser. Está entendendo? É por isso que Jesus ele falou assim mesmo assim, não te glories do dia de amanhã, porque o dia de amanhã ele me pertence. Mas te glorie com o dia de hoje, porque hoje é o presente. O presente é a sua chance que você tem. Porque daqui a algumas horas, só Deus sabe o que vai acontecer. Eu estava refletindo hoje na morte daquele amigo meu. E me lembrei também, no ano de 2014, já estou encerrando já, que eu estava numa autoescola tirando minha habilitação ainda. E a autoescola terminou e estava uma fila enorme. Aí Deus tocou no meu coração e eu fui para a igreja. Quando eu voltei, queridos, eu encontrei um amigo meu, um amigo de infância, que eu cresci com ele. E eu comecei a pregoar a palavra de Deus para ele. Disse, amigo, o que eu vou falar para você agora não é de mim, mas é Deus que está mandando te dizer. Te converte e sai dessa vida, porque Ele tem coisa melhor para te dar. Ele disse, amém, 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 eu vou sair dessa vida. Mas aquela palavra entrou num ouvido e saiu no outro. Porque no outro dia ele estava praticando a mesma coisa. Ele era traficante. Eu disse para ele, varão, sai dessa vida, varão. Jesus tem coisa melhor para te dar. Ele disse, amém, varão, eu vou sair. Não saiu.
quando foi no final do ano, certinho, de 2013 para 2014, antes de romper, era meia-noite, faltando alguns minutos para romper de ano, ele foi morto. Aí eu posso te perguntar, ele foi inocente? Ele não foi inocente. Porque a palavra de Deus diz no livro de Naum, capítulo 1, versículo 2, que Deus, ele é tardo em se irar, mas ele não toma o culpado por inocente. Aleluia. Então, Deus está dizendo para você nesta noite, você que está ouvindo esta palavra, que veio diretamente do céu, Deus diz, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã, porque a porta da graça, ela ainda está aberta, mas a qualquer momento, ela pode fechar. É verdade. E a palavra de Deus diz que ai daqueles que ficar, porque grandes dores, grandes tristezas, 1000 anos, queridos, não é pouco tempo não. Não é 1000 dias não, nem 1000 horas. É 1000 anos. Tá entendendo? É muito sofrimento. Não há condição de vida sem Jesus. Então, que você nessa noite, você possa aceitar Jesus como seu Salvador. E faça como aquele cego Bartimeu. Não olhe para a sua capa. Capa simbolicamente significa o que o mundo dá. O presente do mundo. Que significa prostituição. Significa as coisas que o mundo dá, que é o que a gente estava falando agora, o tráfico, o poder, a exaltação, mas tudo isso ele dá com um propósito, para levar sua alma para o inferno. Então que você nesta noite, você possa refletir nessa palavra, que Deus, ele colocou no meu coração para lhe entregar, e largue a sua capa nesta noite, e corra para os pés de Jesus, porque Jesus, ele tem coisa melhor para te dar. Deus, ele tem posição de honra. Não a honra que o mundo dá. Porque o que o mundo dá não é honra, é desonra. Para o mundo, simbolicamente, o mundo diz que é honra. Andar com 2, 3 mulheres. Ou mulher estar no meio de homens ricos. Exaustando. Qual é a palavra que eu esqueci agora? Exaltando. Perdão. Que simbolicamente é ostentação. O mundo, simbolicamente, ostentação para ele é poder. Ostentando é tudo para ele. Mas diante de Deus, está como um cachorro ou um porco que cada dia mais come as bolotas, igual estava aquele filho pródigo. Então que você nesta noite, você possa tomar essa decisão e venha abrir a sua boca e confessar. Porque Deus sabe do seu coração, sabe? Deus sabe quando você diz para ele, Senhor, eu quero tanto sair dessa vida. Sabe? Deus, ele sabe quantas vezes você chora e diz para ele, Senhor, eu queria tanto me livrar. Ele sabe. Mas Deus, ele diz, tem que confessar. Tem que confessar. Porque o apóstolo Paulo disse claramente, com a boca se crê. Ou seja, eu creio que isso é verdade. Mas com a boca se confessa. Como é que eu posso crer numa coisa que é verdade e continuar na mentira? Como é que eu posso crer que esse é o melhor caminho e eu continuo no caminho errado? Então Deus está dizendo nesta noite, creia e confesse, aleluia, porque a palavra de Deus diz que aquele que confessa alcança a misericórdia. No livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, ele diz, aquele que encobre os seus pecados, ele nunca prosperará, mas aquele que deixa, aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. Então que nessa noite você possa confessar os seus pecados. Que Deus nessa noite, ele tem algo melhor para te dar. Coisa que o mundo nunca vai te dar. É a sua salvação. Amém? Eu sou grato a Deus por essa compartilhar.